Fantástico, como é que tá você, meu amigo, minha amiga? Mais um vídeo aqui do site motivessuavida.com.br. E esse é o site do dia, esse é o vídeo do dia, né? Lembra que eu tenho ensinado a você que todo dia, primeira coisa é você assistir um dos vídeos do dia, você escolhe qual que você quer e depois você pode aí escolher algum dos temas aqui do site. Mas o vídeo do dia é muito importante, porque o vídeo do dia é onde você faz a manutenção. O que a gente tem visto e o que eu tenho percebido nas pessoas quando a gente está lidando com essa problemática toda de emoção, de problemas de relacionamentos, de problemas no trabalho, é que a mente, ela cansa, por incrível que pareça, né? As pessoas estão extremamente carregadas de padrão de pensamento. E se nós estivéssemos sobrecarregados de um padrão de pensamento positivo, de um padrão de pensamento para cima, de um padrão de pensamento tô legal, vou fazer, não vou desistir, show. Só que não é assim que as pessoas estão vivendo. Já disse aqui outras vezes que nós contamos nos dedos as vitórias e temos aí derrotas e mais derrotas para lembrar. A vida, ela não é feita de vitórias. A gente tem que reconhecer isso. Nós temos que ser francos, sinceros. É muito mais derrota do que vitória. Óbvio isso. Então isso quer dizer que a nossa mente está sobrecarregada de passado, de sentimentos ruins, de frustrações, de dor, de tristeza, de solidão. E veja que coisa muito interessante para provar o que eu estou dizendo para você. Jornal não se vende com notícia boa. Não se vende com notícia boa. Se o jornal estampa na capa uma notícia boa, ninguém compra. Quanto mais sangue, quanto mais, né, pior. Eu fui convidado aqui no WhatsApp para participar de um grupo, blog de uma pessoa lá de determinada cidade. E aí, sempre que eu me convido para algum grupo, eu fico um pouquinho para ver o que é. Porque eu não tenho nem tempo de responder as mensagens que eu recebo. Imagina participar das mensagens dos outros. E aí aquela pessoa começou a mandar fotos de pessoas mortas, assassinadas, né, acidentadas. E aí eu perguntei, nossa, mas isso aqui é um blog do quê, né? E aí o administrador do blog, do grupo respondeu que era para divulgar fotos assim grotescas, né, de tudo. E eu falei, nossa, mas quem quer ver isso? E ele falou, nossa, bomba aqui, as pessoas amam ver isso. Então os telejornais só falam de coisas ruins. E aí fica aquela dúvida: será que só aconteceu coisa ruim? Será que só tem morte? Porque aí eu sou o contrário. Se eu trabalho com motivação e eu acredito na vida, percebam que o meu papel é te trazer para o lado bom, sempre. Todo esse texto aqui é para que você saia daquela questão da guerra, da guerra de você contra você mesmo, contra você mesma, para que você encontre uma solução, para que você melhore, para que você tenha qualidade de vida. Então, eu consigo te provar que existem dois lados, só que a maioria das pessoas prefere o lado ruim. O lado da fofoca, o lado da intriga, o lado da retaliação. Prefere brigar para tentar resolver, coisa que eu nunca entendi, porque a intenção de todo mundo é resolver. Quando você pergunta para qualquer pessoa, você tem um problema? Sim. E o que você quer com esse problema? Todo mundo fala, eu quero resolver, eu não quero viver com isso. É muito interessante, o drogado fala isso, não, eu não quero droga. O alcoólatra fala isso, eu não quero beber. O fumante fala isso, eu não quero fumar. Pessoa que está com depressão vive falando, não quero. Quem está gordo, né? Eu não quero estar obeso, não quero estar obesa, mas continua naquilo. Então, nós humanos temos uma certa atração meio que mórbido, né? É um sentimento meio que mórbido isso. E uma tendência horrível a caminhar para o ruim, a caminhar para o mal. Então esse vídeo do dia é para você fazer uma reflexão de que tipo de pessoa que você está sendo. Se você de repente está meio que sadomasoquista, arrumando para você coisas ruins e entrando nisso, vivenciando isso. Porque daqui a pouco a gente vai começar um treinamento aqui no site. Eu estou estudando profundamente isso, porque está me vindo muito isso. Porque é muita gente falando de problema, muita gente dizendo, tá vendo de novo, ó, eu quero ajuda. E aí eu estou procurando os motivos. Porque se motivação é você ter motivo para praticar ações na tua vida,
para resolver o problema, você tem que saber por que motivo você quer resolver o problema, senão não resolve também. Então eu estou estudando isso. Quais são os motivos que levam as pessoas a estarem tão mal? Quais são os motivos que levam as pessoas a estarem tão cansadas, a estarem tão desesperadas? Eu estou estudando profundamente isso, que é para a gente poder encontrar a solução, porque eu acredito que para todo problema tem solução. Eu já identifiquei, isso é fato, que a mente humana está muito cansada. Nós estamos cansados de pensar, cansados de procurar. Às vezes não sabemos nem o que, cansados de ter que entender o outro, de ter que compreender o outro, sendo que a gente não se compreende ainda, cansados de estarmos sozinhos, e aí por causa disso nós queremos o outro, e não entendemos que enquanto não nos estivermos, como é que a gente vai ter o outro? É uma confusão de pensamentos. E aí, quanto mais se pensa, mais cansado se fica. Eu estou chegando numa conclusão, isso é uma teoria que é minha. É óbvio que muito provavelmente a maioria das pessoas lá fora não vão concordar com isso, mas isso não tem problema. Eu estou na Terra para ser um pesquisador e eu vou pesquisar e eu vou provar o que eu estou dizendo. Esse cansaço mental, essa coisa está sempre, né? Tanto é que a gente compara até com as crianças pensam muito pouco. E nesse pensar muito pouco, elas vivem muito melhor, elas são muito mais felizes. Porque quanto mais a gente pensa, mais a gente acha sarna para se coçar. Aquele ditado que as pessoas falam procurando pelo em ovo, ele realmente é verídico, ele realmente é correto. É ficar procurando pelo em ovo, é ficar... Porque aí a gente acaba quebrando as teorias da própria motivação. Porque para todo problema tem solução, e se o problema não tem solução, ele já está solucionado. Então, se eu parto dessa premissa, eu parto desse princípio, eu começo a procurar o real. Qual é a minha realidade? Por que eu estou na Terra? Eu também quero depois postar alguns vídeos aqui para a gente falar disso. Às vezes você passa, e por isso que você sofre muito, a vida inteira focando numa coisa que não é você. E os problemas eles servem para tirar você do foco, para tirar você daquilo que é você. Porque na hora que a tua mente está cansada, que é o tema desse vídeo, você não consegue ver mais nada. Você não consegue mais encontrar saída nenhuma para nada. Porque você simplesmente está lá perdido. Você simplesmente está lá envolvida num monte de situações que não são as tuas situações. Então, a preparação desse site envolveu muito isso, porque fazer o site, preparar o site, gravar os vídeos, isso não dá dinheiro no começo. E isso, eu quero o site como o meu negócio, eu quero o site como tudo, para que eu possa me dedicar somente ao site. E isso acontece com todo mundo, né? Aí no meu caso, como é que eu faço o site e como é que eu sobrevivo? Já que a fonte de renda, a minha fonte de renda não é o site. Você tem que ser muito sábio, você tem que ser muito sábia quando você quer fazer alguma coisa para você e ao mesmo tempo aquela coisa não te dá ainda os teus meios de sobrevivência. E eu usei isso inclusive para a própria motivação, eu usei isso para a minha própria motivação inclusive, porque aí eu fui mesclando aqui, arrumando ali, dando um jeito ali até o site realmente acontecer para que eu pudesse me dedicar apenas ao site. Porque eu cheguei na conclusão da certeza que era isso que eu queria fazer. Então a primeira coisa que você com a tua mente cansada, desmotivada, com um monte de problemas para resolver, é você parar para saber realmente o que você veio fazer na Terra. E muitas vezes aparecem um monte de coisas à tua volta que podem ser mais fáceis, que podem ser mais rápidas, que alguns podem chegar para você e falar, olha, vem comigo porque aqui eu vou te ajudar, porque aqui eu vou fazer mais. Se a tua alma não estiver na Terra para fazer aquilo, você vai sofrer, vai dar errado. É muito melhor que você demore, não tem problema isso, tanto é que essa concepção do site foram 20 anos que eu fiquei pensando, 20 anos que eu fiquei analisando, 20 anos que eu fiquei, qual é a hora, qual é o momento, como é que faz, qual é a melhor forma do meu associado entrar, qual é a melhor forma do meu associado se associar, como é que faz a parte técnica disso, porque eu tinha a certeza, eu tenho a certeza. E depois que você tiver a certeza, porque esse vídeo serve muito para você que é empresário, para você que é dono de alguma coisa. Às vezes você está num ramo, mas a tua alma pede um outro ramo. Eu também acabei de comprar agora no começo de 2015, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, por isso que eu quero colocar o ano, um livro que fala dos 10 grandes maiores
empresas, 10 grandes maiores empresas do Brasil, e como aqueles donos daqueles negócios conseguiram. E tem um fator muito interessante, porque todo mundo disse para aquelas pessoas que ia dar errado, que elas não deveriam fazer, que elas não tinham nascido para aquilo, e todos eles tentaram outros negócios. Mas é uma coisa muito interessante, que o destino ficava puxando eles para aquilo que eles vieram fazer. Comigo foi a mesma coisa. Então sempre que eu fui fazer qualquer outra coisa que não era motivar, que não era levantar as pessoas, que não era cuidar das pessoas, que não era estar pesquisando para que as pessoas ficassem bem, eu fiquei mal, mesmo ganhando. Porque a minha alma ficava, poxa vida, mas não é essa a tua missão, poxa vida, não é para isso que você veio fazer, poxa vida, presta atenção, poxa vida, não é isso. E eu fiquei lá o tempo inteiro pensando, caramba, é verdade, não é isso, é verdade, eu não estou conseguindo, é verdade, tá vendo? Então esse vídeo do dia é para você fazer uma reflexão de se realmente você tá naquilo que você deveria estar. Ou se você de repente está tentando aonde você não deveria estar tentando. Porque tentativas aonde você tem que estar valem a pena. Tentativas aonde você não deveria estar vai gerar frustração, vai gerar dor, vai gerar solidão e vai ser um caos de novo para você daqui a pouco. Então é muito importante isso, é muito importante que você entenda isso, é muito importante agora que você fale, caraca, meu consultor de motivação está correto. Eu tô até, porque toma muito cuidado, às vezes as pessoas falam que está bem, tá numa rotina. Você pode até de repente estar com um determinado equilíbrio rotineiro agora, devido à tua rotina que você está fazendo agora. Mas se isso não for o ponto, se isso não for, vai te penalizar, vai ter problema, e eu sei o que eu estou dizendo. Então pensa nisso com carinho hoje. É somente você junto com você, não tem que envolver mais ninguém, porque não adianta você perguntar para os outros sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que você está pensando, sobre aquilo que você está passando, porque o outro não está passando o que você está passando. Isso é muito importante de entender, isso é muito importante de você compreender, e aí a coisa começa, e aí a coisa vai, e aí a coisa funciona. Grande abraço para você, esse é o vídeo do dia, que é para você poder se localizar e saber se o que você realmente está fazendo é o que você veio fazer. Não adianta o médico querer ser engenheiro, vai dar errado, ele vai sofrer, e a gente não está na Terra para sofrer. Um grande abraço para você, precisando de mim, eu tô aqui.